E aí, mais um vídeo para vocês. Dessa vez vamos com Gálatas capítulo 1, nesta linda quinta-feira de sol. Olha que sol bonito. Nossa, bora. Começamos com versículo 6, falando assim, ó. Admiro-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho. Esse versículo eu acho engraçado, que é como se Paulo falasse assim, ó, olha, vocês estão de parabéns. De todas as igrejas que eu já mandei cartas, vocês tiveram a proeza de serem o povo mais rápido a se desviar da palavra de Deus, do evangelho. Dessa forma, Paulo continua no versículo 8 falando assim, ó, mesmo que viesse um anjo do Senhor, mesmo que viesse uma luz lá de cima anunciando para vocês outro evangelho, mesmo assim vocês não deveriam crer nesse evangelho. E hoje as pessoas, e os cristãos também entram nesse ponto, estão acreditando em qualquer evangelho ou qualquer ensino que é mostrado para elas. E isso se deve pela falta de oração e falta de leitura bíblica. Na Bíblia também diz que o Espírito Santo vai nos lembrar da palavra de Deus na hora certa. Ou seja, quando precisarmos proclamar o evangelho dele, ou quando precisarmos ver se o ensino é errado ou certo. Mas como ele vai nos lembrar se a gente nunca leu aquilo, se a gente nunca viu aquilo? Ou seja, como ele vai lembrar se a gente não lê a palavra de Deus? Esse mesmo conceito se aplica à oração. Oração é falar com Deus, é conhecer a Cristo, conhecer a pessoa que ele é. E como é que tu vai saber se uma pessoa está falando coisas certas sobre Deus ou coisas erradas sobre Deus? Somente conhecendo ele, falando com ele. Porém, temos um problema. O evangelho que as pessoas vivem hoje em dia é muito superficial. Elas mal leem a Bíblia, orar só hora do almoço e na hora de dormir. Elas acham que vão ter a presença de Deus por osmose, dormindo com a Bíblia em cima da cabeça. Dessa forma a gente gera um ciclo, uma bola de neve, porque um evangelho vivido superficialmente gera pregações superficiais que geram fiéis superficiais e a gente volta para cristãos superficiais e vivendo uma vida superficial, rasa. No versículo 14, Paulo diz que superava muito seus companheiros na religião judaica, ou seja, mesmo antes de conhecer a Cristo, mesmo antes de ter revelação de Deus, ele já se dedicava, se esforçava na palavra de Deus. Assim, se eu quiser ter uma base boa, se eu quiser aprender realmente sobre matemática, história, Bíblia, sobre Cristo, aprender sobre Cristo, eu vou ter que sacrificar o meu tempo, vou ter que sacrificar as horas jogando, assistindo TV, se exercitando. Esforço e sacrifício sempre vão andar juntos. Um grande exemplo nessa área foi Davi, que lá em 2 Samuel, Araúna vai dar a ira para Davi sem custo algum. Mas Davi responde assim que não quer dar nada ao Senhor, não quer sacrificar algo que não custe nada a ele. No versículo 14, Paulo continua dizendo que somente depois de 3 anos da sua conversão, ele foi conhecer os apóstolos, Pedro, Tiago. Ou seja, Paulo não precisou de pessoas para levar ele a Cristo. Ele só precisou de Cristo, ele dedicou a palavra e a oração e por isso continuou firme. O problema é que hoje os líderes, as pessoas, elas promovem confraternizações, convivências, nem problema com isso, isso é ótimo. Só que elas não promovem a palavra de Deus, elas não estimulam a ter uma vida devota à palavra ou oração, quanto promovem eventos. É isso aí, mais um vídeo para vocês. Valeu, até!